Olá, tudo bem com vocês? Pessoal, eu me chamo Elívia Soares, sou professora de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao que estávamos falando na última aula. Na última aula, conhecemos um pouquinho sobre algumas peças publicitárias. Hoje, nós vamos analisar um pouco algumas peças publicitárias, analisar o efeito de sentido que elas trazem. Tá bom, gente? Então, o tema da nossa aula de hoje é análise de efeitos de sentido em textos publicitários. Vamos continuar? E para a gente iniciar essa aula, vamos relembrar um pouquinho sobre as peças publicitárias, tá bom? Vocês estão vendo aí a imagem que foi apresentada já para vocês. Quero ver se vocês lembram que peça publicitária é essa que está aparecendo para vocês. Vamos lá? Relembraram? Isso mesmo, se você pensou em outdoor, exatamente o que nós estudamos, que geralmente fixado em locais de grande movimento ou em terrenos baldios, tem o tamanho padrão de 9 metros de comprimento e 9 metros de largura, perdão, e 3 metros de comprimento. Agora aqui ao lado, a outra imagem que apareceu para vocês, essa peça publicitária que ela é anexada na traseira do ônibus, como é o nome dela? Lembram, gente, dessa peça que nós estudamos? É o bus door, exatamente, porque bus, né, de ônibus, então essa peça publicitária é anexada na traseira do ônibus, ocupando só aquela parte do vidro ou a traseira inteira, tá bom? Continuando, lembram dessas duas também? Vamos lá, essa primeira que está à esquerda de vocês, como é o nome dessa peça publicitária, que geralmente é colada dentro do ônibus, né, atrás ali do motorista, naquela parte do vidro, ou então você encontra em órgãos públicos, como hospitais, na OCA também. Como é o nome, gente, dessa peça publicitária? É o cartaz. Tá bom? E ao lado, uma moça, provavelmente na rua, ali entregando um material para alguém que está dentro de um veículo. Qual é o nome dessa peça publicitária que ela está entregando? É o folder, ou então pode ser o panfleto. Como nós estudamos, né, eles têm pequenas diferenças, como o folder que tem dobradura e o panfleto que não tem. Tá bom? Relembrado, essas peças publicitárias que nós estudamos, olha só, aqui aparece outra peça publicitária para vocês e a gente vai falar aqui rapidinho sobre esses elementos do anúncio publicitário. Como se constituem, como se organizam os textos publicitários. Gente, os textos publicitários, eles não têm uma organização fixa, uma forma sempre exata de ser feito. Não, os elementos que serão mostrados para vocês, às vezes, nem todos compõem outros anúncios publicitários, outros textos publicitários, tá bom? Mas eu procurei um anúncio publicitário que viesse todos os elementos para mostrar para vocês quais são esses elementos, tá? Então, atenção, vamos lá. Olha só, nós vemos aí que está sendo divulgado um presunto, né, da marca Aurora. Olha só, gente, onde está escrito presunto saboroso é Aurora, chamamos de título. Abaixo, né, as 3 setas que indicam a imagem do homem, que é um tenista muito conhecido, o Guga. Temos a imagem do presunto e temos a imagem do sanduíche, que o homem aponta. Essas 3 imagens, no anúncio publicitário, chamamos de imagem significativa. Elemento muito importante nos textos publicitários, que geralmente não costumam faltar, porque as pessoas elas são muito visuais. Então, a imagem chama bastante atenção. E ao lado direito, nós temos uma seta apontando para a marca Aurora. Como é o nome disso? É o logotipo, é aquilo que representa a marca de um produto. E abaixo, algo bem pequeno que talvez vocês não enxerguem, que está escrito a hora mais gostosa do dia, que é o slogan, uma frase de fácil memorização que é adotada pela empresa
para ali indicar o seu produto, né? Fazer com que as pessoas comprem aquele produto, tá bom, gente? Esses são os elementos do anúncio publicitário e como eu disse para vocês, nem todos aparecem todos os elementos, tá bom? E nem sempre não dispostos da maneira como estão aí, na organização como está aí aparecendo para vocês, tá bom? Não vem sempre assim. Os anúncios publicitários, os textos publicitários, eles têm vários formatos, formas de organização diferentes. E aí vamos dar continuidade agora, tá bom? Continuando, prestando atenção na aula. Olha só, gente, qual a finalidade dos textos publicitários e o que são efeitos de sentido? Porque nossa aula de hoje é sobre efeitos de sentido. Vamos ler um pouquinho e aí eu explico para vocês, tá? Os textos publicitários são aqueles que têm o objetivo de anunciar algo, fazer com que uma informação torne-se pública, desde uma campanha de vacinação até os anúncios de produtos ou prestação de serviços. O que todos terão em comum é o objetivo geral de convencer o leitor, seja para comprar algo, seja para conscientizá-lo. Efeitos de sentido são possibilidades de expressão escolhidas pelo emissor de acordo com a intenção comunicativa. Eles fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com os recursos linguísticos discursivos utilizados, como imagens, tempo verbal e jogos de palavras. É isso mesmo, gente. Olha só, o que nós lemos agora, né, sobre o texto publicitário? Em geral, gente, o texto publicitário, ele tem o objetivo de convencer o leitor a consumir um produto, a tomar uma reflexão, a se conscientizar sobre algo. No sentido geral, o texto publicitário tem o objetivo de convencer. E para convencer, gente, são utilizados vários elementos. Para te convencer de algo, o texto publicitário utiliza imagens, utiliza jogos de palavras como trocadilhos, ambiguidades, usa expressões que te convencem e muitas vezes você nem percebe. Então hoje nós vamos falar sobre isso, estamos analisando esses efeitos de sentido nos textos publicitários. Tá bom? Vamos falar sobre alguns elementos desses que causam efeito de sentido na gente, de convencimento, tá bom? Vamos continuar verificando os slides para a gente entender algum desses elementos. Olha, o primeiro que está aparecendo para vocês, uso dos trocadilhos. Gente, trocadilho é algo muito comum nos textos publicitários. Vamos ler o que é trocadilho? Trocadilho, define o dicionário Roais eletrônico, é jogo de palavras que apresentam sons semelhantes ou iguais, mas que possuem significados diferentes, de que resultam equívocos por vezes engraçados, ou uso de expressão que dá margem a diversas interpretações. Então vejam, gente, o que o dicionário Roais disse. É um jogo de palavras que apresentam sons semelhantes, ou pode ser iguais também, tá bom? E aí abaixo você vê um texto publicitário, um texto que é da empresa Hortifruti. Essa empresa, ela tem como slogan o seguinte: aqui a natureza é a estrela. Então, por esse slogan, gente, aqui a natureza é a estrela, estrela vem no sentido de que para anunciar os produtos da Hortifruti, eles usam muitos elementos de filmes, de personagens de filmes, tá bom? Por isso que o slogan é aqui a natureza é a estrela. E aí nós temos, né, a apresentação do quiabo, né? Porque já que é uma empresa de hortifruti, ela está apresentando o quiabo. Mas olha como mostra o quiabo, né? Tá ali a expressão verde, ele bonito, mas abaixo algo como se fosse um garfo. Por quê? Porque está escrito assim, a Hortifruti apresenta o quiabo veste Prada. Galera, para você entender esse trocadilho, você tem de saber, conhecer o filme O Diabo Veste Prada, que é um filme muito legal, é um filme engraçado. Tá bom que ele já foi produzido há bastantes anos,
tá? Que é O Diabo Veste Prada. Então você entende O Quiabo Veste Prada. Se você conhece o filme, assim que você lê, né, o que está em destaque no anúncio, você já entende o trocadilho, né? De quê? Porque o que tem a ver O Diabo Veste Prada, né, o filme com O Quiabo Veste Prada? Olha só, gente, Prada, né, uma marca famosa, cara. Então esse quiabo é um quiabo de excelência, um quiabo maravilhoso, já que ele veste, né, Prada. Tá bom? E aí ao lado ainda tem reforçando, ele entrou no seleto mundo da hortifruti, tá, gente? Então os anúncios publicitários, eles utilizam muito do uso dos trocadilhos, tá? E esse uso dos trocadilhos traz efeito de sentido na hora de a gente ler o texto publicitário. Vamos conhecer mais um efeito de sentido que é causado pelo uso da ambiguidade. Gente, o que é ambiguidade? Vamos lá. É algo que vocês sabem muito, conhecem muito, a gente utiliza muito no dia a dia, nas nossas falas, e temos de ter bastante cuidado com a ambiguidade. E é um recurso muito usado nos textos publicitários. Mas vamos lá, professor, o que é ambiguidade? Ambiguidade é a qualidade ou estado do que é ambíguo, ou seja, aquilo que pode ter mais do que um sentido ou significado. A função da ambiguidade é sugerir significados diversos para uma mesma mensagem. Olha só, gente, então ambiguidade é um duplo sentido. É aquilo que traz mais de um sentido. Para você entender melhor, olha o texto publicitário que está aí, aparecendo para vocês. Axe, né, que é o nome do desodorante de axila. Axe Compact, o aerosol que cabe no seu bolso. Olha só, gente, compact. O que é algo compacto? É algo pequeno que você consegue carregar, levar para qualquer lugar. Aí tem escrito assim, o aerosol que cabe no seu bolso. Cadê a ambiguidade aí? Quem é que consegue identificar? Cadê o duplo sentido? Cadê a expressão que trouxe o duplo sentido? Que cabe no seu bolso. Que duplo sentido é esse? Primeiro, cabe no seu bolso porque ele é compacto, ele é pequeno, então você pode carregar esse desodorante para qualquer lugar. E o que tem a ver também cabe no seu bolso? Qual é o outro sentido? É que significa que ele é barato, ele custa pouco, então você consegue pagar por esse desodorante. Viram, gente, que o uso da ambiguidade é um duplo sentido? A ambiguidade é o duplo sentido e traz um efeito de sentido no texto publicitário? Agora, para continuarmos, vou mostrar para vocês mais um elemento que eu trouxe para a gente verificar que também traz efeito de sentido, que é o uso do verbo no imperativo. Olha só, Prefeitura de Riacho da Cruz informa, lixo tem lugar certo. Não jogue lixo nas ruas, por uma cidade cada vez mais limpa. O modo imperativo é usado para expressar ações que se exige do interlocutor por meio de ordens, pedidos, sugestões ou conselhos. Por se tratar de um modo verbal com a função de impelir ações a outras pessoas, o modo imperativo não é conjugado na primeira pessoa do singular, eu. Olha só, gente, não existe modo imperativo na primeira pessoa, porque você não dá ordens para si mesmo. O modo imperativo, ele é para o outro, entenderam? E o modo imperativo dá ordem, exprime, conselho, principalmente nesse sentido de ordem, o texto publicitário utiliza muito. Por quê? Porque por meio dessa palavrinha que indica a ordem, você também, junto com outros elementos, é convencido de adquirir aquele produto. Tá bom? Então, hoje nós estudamos sobre alguns elementos, não foram todos, alguns elementos que usam, né, de efeitos de sentido para o leitor ser convencido daquele texto publicitário. Espero que vocês vejam esta aula novamente na plataforma Eduque Acre e aprendam mais um pouco sobre esse assunto, tá bom? Obrigada!